Olá, eu sou a Emily, esse é o Eduardo. Nós somos estudantes de letras em inglês. Estamos no primeiro período e esse é um trabalho de psicologia educacional. O nosso principal tema desse trabalho é o reforço positivo e negativo e punição negativa e positiva também, que como os estudantes universitários lidam com tais condições. É uma questão bem particular, então a gente não teve muito embasamento científico em si, além do estudo da própria teoria, que é a teoria behaviorista, né, de Skinner, porque é uma questão muito pessoal do aluno e do professor, no momento ali na sala de aula, em como o professor vai levar a situação. Então foi uma coisa mais pessoal, a gente fez pesquisas da gente Sem nenhum embasamento científico, lembrando disso. de alunos universitários para alunos universitários. Certo. A gente podia começar falando que essa teoria de Skinner, elas vem dos anos 70, mais ou menos 78, behaviorista. O que é behavior do inglês? Behavior significa comportamento. Como que o professor se comporta, como o aluno principalmente se comporta e como o professor pode usar o comportamento do aluno para redigir uma aula mais motivadora para o aluno, digamos assim. Como o aluno vai se sentir com tais condições. A ideia do reforço e da punição é o professor conseguir administrar o aluno. Então, é para ele realmente ter esse controle sobre os comportamentos. Controle sobre os comportamentos na sala de aula. Não é uma questão de bom ou ruim, porque quando a gente fala assim, reforço e punição, a gente já pensa em algo horrível, mas esse não é exatamente o ponto. Porque já está muito do imaginário social, né, que a gente já é acostumado com o quê? Que punição é uma coisa péssima, que punição... A gente escuta muitos relatos de pais, avós, tios, que foram punidos fisicamente na escola, por exemplo, sentaram, ajoelharam no milho, ou, por exemplo, levaram palmatória na mão, que pra gente que tem na casa dos 20 anos é muito absurdo pra gente, entendeu? E aí a gente, inclusive, tem a questão do reforço positivo e negativo e a punição positiva e negativa. E a gente pensa assim, como a punição pode ser positiva? Só que não é no sentido bom ou ruim, é no sentido mais matemático, no sentido adicionar. Aquela questão do positivo para quem? Para quem tá aplicando, né? É mais a questão de adicionar algo ou retirar algo. Então essa é a ideia do positivo e negativo. Que assim, a gente fez certas pesquisas sobre... A gente fez uma pesquisa com diversos estudantes, tanto da UFCG quanto do IF-PB, daqui de Campina Grande também, e muitos deles preferem muito mais o reforço negativo, porque como um estudante universitário necessita muito tempo para estudar para outras cadeiras, para estudar para provas de outras cadeiras, e às vezes uma cadeira pode parecer secundária para ele, como por exemplo, sei lá, a gente é do curso de licenciatura em letras em inglês, certo? Muitas vezes uma matéria de licenciatura parece secundária, besta. Alguns alunos se veem assim, na verdade. E acontece a mesma coisa com diversos outros cursos e muitos alunos universitários preferem que, por exemplo, ao invés de eles adicionarem algo à aula, por exemplo, ganhar um bombom porque prestar atenção, preferem sair 15 minutos mais cedo porque esses 15 minutos serão valiosíssimos para eles, para estudar para outras matérias e também que não sei se todos que estão assistindo são alunos universitários, mas 24 horas para aluno universitário é nada. Nada. É muito pouco, inclusive. Mas na questão punição, a gente tem alguns alunos que preferem no sentido de procrastinação. Isso. Então, eles às vezes acham que preferem essa questão de se você não entregar o trabalho até dia tal, você vai perder nota. Que já seria uma punição negativa, já que está retirando algo do aluno. Mas alguns preferem essa questão porque acham que a ansiedade ajuda eles a trabalhar. Alguns acham que funcionam melhor sob pressão. Só que eu acho que é uma questão bem relativa, assim, do aluno em si. Mas quando a gente fala nessa questão de punição e reforço, é uma coisa, na real, é uma linha muito tênue entre eles, então vai depender do ponto de vista do professor. Se o professor acha que eles estarem conversando muito na aula e eles querem ele quer diminuir a conversa, se ele pensa em diminuir a conversa, ele vai estar dando uma punição.
certo? Ele quer diminuir ou abafar um comportamento. Agora, se ele acha que os alunos estão conversando muito, eu quero aumentar a atenção deles. Isso já é um reforço. Vocês percebem que a situação, tecnicamente, é a mesma? É uma linha muito próxima uma da outra. Muito próxima uma da outra. Praticamente parecida. Exatamente. É como se fosse... Sim, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo São a iguais. mesma coisa. Eles são bem parecidos. É exatamente apenas uma forma de você lidar com um certo comportamento que não está te agradando ali, no nosso caso, na sala de aula. Isso. Que esse é o nosso foco. É bom lembrar também como alguns alunos se sentem em relação a isso. Lembrar também dos sentimentos dos alunos em relação quando eles são postos em uma condição de positivo ou negativo, reforço positivo ou negativo. Por exemplo, muitos alunos relatam que quando eles são postos numa condição de reforçamento positivo, eles sentem mais alívio ou satisfação, na verdade. E quando são postos numa condição de negativo, reforço negativo, eles sentem um alívio, redução de estresse, de ansiedade. E isso também ajuda muito para um estudante universitário, sempre lembrar disso. Exatamente. É que nem aquela questão, a gente às vezes tem uns que se sentem melhor em fazer, tipo, algo mais, recebendo algo a mais. Que nem aquela questão, você precisa entregar um trabalho. Se você entregar mais cedo, você recebe nota extra. Agora, se você entregar mais tarde, você vai receber menos nota. Então, o aluno, às vezes, estressa mais o aluno. E aí ele não consegue administrar aquela situação. Então, eu acho que o maior problema dessa questão na educação é que depende do aluno. Só que o professor não vai para esse lado. Então, tipo, numa sala que você tem 35 alunos, você não vai conseguir deixar todos confortáveis. Então, aqueles que você der bônus e eles funcionem sob pressão, eles não vão conseguir fazer o trabalho, porque eles vão estar muito relaxados. Agora, aqueles que não funcionam sob pressão e você der uma nota mais baixa por algum erro no trabalho, aí eles também não vão conseguir fazer. Então, é uma questão que, de certa forma, você como professor, você tem que ter muita noção de que você está lidando com muitas pessoas diferentes, com comportamentos diferentes. É bom lembrar que também o professor não lida só com máquinas, que muitos professores têm essa noção da cabeça, tipo, não, eu tô aqui para ensinar, vocês estão aqui para aprender e ponto. Se quiser também. Se não quiser, não é meu problema. Final, não sei se vocês já ouviram essa frase, mas final do mês o salário tá na minha conta. Isso já aconteceu diversas vezes, acontece até hoje. Até hoje. Porque você muitos professores, o salário tá na minha conta. Eles imaginam que, tipo, tô fazendo a minha parte, vocês vão fazer isso de vocês se vocês quiserem. Se não quiserem também, muito professor tem muito esse pensamento hoje em dia, isso é bem triste, na verdade. Mas, enfim, eu acho que essa é a questão de que o professor deveria ter mais essa noção de que o aluno, ele, ao mesmo tempo que o professor se estressa muito com o aluno também se estressa com o professor. Claro, óbvio. E o problema é que às vezes o professor pode ir lá fazer alguma coisa e a gente não pode. Esse é o ponto. Porque às vezes, que nem a gente fala assim, quando eu passar nessa matéria, eu vou me livrar. Quando eu passar na cadeira tal, eu desse professor. Vou fazer tudo para evitar ele, por exemplo. Fazer tudo para evitar ele. Só que, então, no momento que você é aluno, você não tem muita opção de, tipo, falar não vou mais falar com esse professor. Você precisa dele, você depende dele. Então, eu acho que o professor em si, ele tem que ter uma noção de que o aluno, ele tem que estar com o professor. E o professor tem que falar que não posso. Vou manter distância. Muito professor tem essa ideia de que é um guia. Tá lá fazendo um favor. Né? Tipo, eu tô aqui, mas assim, eu tô fazendo um favor pra vocês, né? Eu nem gosto da aula, por exemplo. Mas enfim, esse era o ponto do vídeo. E a gente teve mais ou menos, acho que 70% dos alunos que a gente fez perguntas, eles preferiram um reforço. Então, eu acho que é o momento do professor sentar e... Professor não, né? Os professores terem essa noção de que, às vezes, você dá um auxílio maior, você incentivar mais o aluno, vai melhorar no seu desempenho, não só no do aluno, mas no seu como professor. Eu acho que é uma satisfação muito grande você ver que o aluno está aprendendo, ver que o aluno está gostando da sua matéria, entendeu? Então, eu acho que esse é o momento dos professores terem mais essa noção de que o reforço, às vezes, funciona mais do que a punição. E também diminui
nosso caos recente da ansiedade e depressão no jovem, né? Principalmente agora que essa questão de ansiedade e depressão tá muito mais em pauta agora. Sempre existiu. A gente tem que botar isso, sempre existiu. Mas hoje em dia ele é muito mais debatida. Antigamente era um tabu gigante, não podia falar depressão. Se você já estava triste um dia, você já era depressivo. Não, hoje em dia é comum ter ansiedade, é comum ser ansioso, é comum ter depressão. E a gente como aluno tem que saber lidar com isso. E os professores também têm que saber lidar com alunos depressivos e alunos ansiosos. Exatamente. Não ficar assim, ó, em cima. Ficar, ó, tem que fazer logo, eu porque... não sei se você já ouviu, sim. Mas acho que... Eu nem tava na faculdade ainda, mas na ensino médio, às vezes eu pensava assim, porque professor, é porque a gente tá muito sobrecarregado. E o professor virar e falar assim... Não é problema meu. E... Mas enfim, esse é o ponto do vídeo e eu espero que ele tenha dado para entender mais ou menos o que a gente gostaria de falar. E também a teoria, né, a tese do behaviorismo de reforço positivo e negativo e punição positiva e negativa. Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo vídeo. Até o próximo.